Aconteceu, finalmente saiu. E, inclusive, né, aqui no Boteco Ball, fui bastante ridicularizado quando fiz um vídeo anterior, né, a esse, há alguns dias atrás, dizendo que Carlo Ancelotti realmente era o novo treinador da seleção brasileira. Confirmado! Entre idas e vindas, e diversas vezes essa notícia foi apagada, foi reutilizada, alterada por tanta gente, inclusive por mim, aqui nos nossos canais, rapaziada, tanto aqui no Boteco Ball quanto lá no Solta a Voz Tiba. Então, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Eu tô tentando abrir aqui o site da CBF, tá fora do ar. O site da CBF, repito a vocês, está fora do ar, mas tem um print aqui, viu? Tem um print aqui, olha aí, ó. Olha aí, rapaziada, o print. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Então, olha, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, 12 de maio, a contratação do treinador italiano. Aqui, a assessoria da CBF, podem ver aí, ó. Aqui a notícia, 12 de maio de 2025, às 10 horas e 53 minutos. Horário de Brasília, rapaziada, atualizado há cerca de 1 hora. Então, está confirmado, rapaziada, Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira, né? Depois de Carlo Ancelotti perder mais um clássico, mais um clássico contra o Real Madrid, perdeu de 4-3, depois de estar ganhando de 2-0 de virada. O Mbappé fez 3 gols, o Rafinha destruiu o jogo, fez 2 gols, jogou pra caramba. Lamine Yamal fez o dele também. E o Mbappé que fez um hat-trick, rapaziada. O Mbappé fez um hat-trick, fez 3 gols e não foi o suficiente para dar a vitória ao Real Madrid. Então, realmente, era um clima de fim de festa, era um clima de fim de feira. O Carlo Ancelotti já tinha completado 350 jogos, inclusive o Real Madrid colocou em suas redes sociais, homenageando, né, o treinador do Real Madrid nesse último domingo, antes do El Clássico. Mas realmente foram muitas críticas para cima do Carlo Ancelotti, mas vi muitos torcedores também do Real Madrid agradecendo ao treinador, né, multicampeão com o Real Madrid. São mais de 10 títulos aí conquistados, UEFA Champions League por mais de uma vez com a camisa do Real Madrid. São 3 Champions com a camisa do Real Madrid. Então, meus amigos, o italiano que tem 65 anos, passagem por alguns dos maiores clubes do mundo, foi anunciado pela CBF nesta segunda-feira. Pouco depois do treinador deixar o comando do Real Madrid. Já deixou, inclusive, o comando do Real Madrid. Xabi Alonso está chegando, segundo informações de Fabrício Romano. E sobre a assinatura do contrato, eu vou mostrar aqui, ó. Fabrício Romano colocou aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Carlo Ancelotti será o novo técnico do Brasil. Plano confirmado e acordo fechado. A equipe foi definida, os documentos assinados e o processo de saída do Real Madrid seguirá com uma despedida especial. Ancelotti começará a trabalhar pelo Brasil a partir do final de maio. Aqui vamos nós! Here we go, a frase, claro, dele, de Fabrício Romano, tá aqui a artezinha. Here we go. E Carlo Ancelotti confirmado como treinador da seleção brasileira, assinou o contrato até o final da Copa do Mundo, até a final da Copa do Mundo de 2026. Quem sabe realmente ele consiga levar a seleção brasileira até essa finalíssima da Copa do Mundo. A expectativa é que o italiano faça sua estreia já nesta próxima data FIFA. Havia muito receio, né, do Brasil realmente ficar sem treinador para fazer a sua convocação. Já falaram de Juan, que é auxiliar técnico da seleção brasileira, né? Que poderia fazer essa convocação. O próprio Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol da CBF, ou o próprio Ramon Menezes, que é o treinador aí das divisões de base do Brasil. Mas não, vai ser Carlo Ancelotti realmente, rapaziada. E nessa data FIFA, o Brasil vai enfrentar o Equador fora de casa e o Paraguai em casa, pelas eliminatórias. Inclusive, esse jogo contra o Paraguai vai ser na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, meus amigos. A equipe, vale lembrar, ainda não tem vaga assegurada no próximo Mundial. Eu fico imaginando, rapaz, se o Carlo Ancelotti chega assim, imagine, não consegue resultados positivos aí nos primeiros jogos e o Brasil vai para as últimas rodadas das eliminatórias desesperado, hein, rapaziada? Meu Deus do céu!
E pegar a Bolívia. O Brasil ainda vai pegar a Bolívia na altitude em La Paz. Ai, vai ser muito curioso, viu? Ver o Carlo Ancelotti jogando, né? Treinando o Brasil em uma altitude. Sua chegada, né, interrompe o período de pouco mais de um mês da seleção brasileira sem técnico. Desde a demissão de Dorival Júnior, que agora está no Corinthians, possivelmente vai assistir, né? A estreia de Carlo Ancelotti, vai estrear na casa dele, né? Na casa da equipe do Corinthians, né, rapaziada? Então, realmente, vai ser curioso ver aí o Dorival Júnior assistindo, né? O senhor que acabou o substituindo, o Carlo Ancelotti. Muito se falou, né, desse contrato de Ancelotti que poderia ir até a Copa do Mundo de 2030. A CBF teria oferecido esse contrato a ele, mas não. Ele vai realmente até o final da Copa do Mundo de 2026. Tomara que ele traga o Hexa. Eu acredito. Com o Carlo Ancelotti eu acredito. Eu sei que o trabalho tá em cima, mas é um treinador que realmente tem um know-how muito grande, sabe trabalhar com jogadores brasileiros, transformou Kaká no melhor jogador do mundo em 2007, transformou Vinícius Júnior nessa última temporada, né, 23, 24, no melhor jogador do mundo, né? Ganhou o The Best da FIFA, não ganhou bola de ouro porque realmente foi injustiçado pela bola de ouro, mas Carlo Ancelotti realmente sabe trabalhar com jogadores brasileiros, os torna grandes jogadores, os melhores do mundo. Então, realmente, eu vejo que o Brasil tem uma dificuldade ali no meio de campo. Então, o Ancelotti vai ter que acertar isso. Eu creio que na zaga a gente tem uma boa zaga, só precisa de alguns ajustes. A gente só precisa de treinador, minha gente. Capacidade técnica, capacidade individual a gente tem. O Rafinha é o melhor jogador brasileiro na atualidade na Europa, disparado. São 60 gols de participação de Rafinha nessa temporada. Só falta 12 gols para chegar em Ronaldo Fenômeno. Aí não chega não, né? Que é o melhor brasileiro na história da Europa em competições. O Ronaldo Fenômeno, né? Em apenas uma temporada, a temporada de 96, 97, pelo Barcelona, que realmente ele voou. Mas realmente o Rafinha tá jogando muita bola. São coisas que o futebol não explica, né? O Barcelona fora dessa final de UEFA Champions League, ontem arrebentou contra a equipe do Real Madrid. E eu vejo que ele vai colocar o Rafinha como um dos principais jogadores dele. Vinícius Júnior, né? Dispensa comentários, não está fazendo uma boa temporada. Aquela temporada que ele arrebentou, ele não está fazendo. Mas eu creio que o Carlo Ancelotti realmente vai dar jeito na seleção brasileira. Rumo ao Hexa! Rumo ao Hexa! Traga um Hexa, Carlo Ancelotti. Eu não aceito outro resultado que não seja esse. Mas realmente é um trabalho que promete, viu? Eu não vejo outros treinadores de outras seleções que tenham um know-how tão grande como o Carlo Ancelotti. A gente tem um campeão do mundo atual, o Lionel Scaloni, né, à frente da seleção da Argentina. Temos também o Didier Deschamps, né, que é campeão de 2018 e vice de 2022 com a seleção francesa. Temos a Espanha, né, a Espanha muito boa com o Lamine Yamal. Então, realmente, rapaziada, eu creio que são essas as equipes, as maiores rivais do Brasil. E quem sabe o Carlo Ancelotti realmente faça uma equipe que deixe o Brasil de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas por conta de várias nuances que aconteceram, né? Escolhas erradas, o nosso futebol realmente abriu muito de leque disso aí, de aberturas, de empresários, né? Mandando no futebol brasileiro, na seleção brasileira. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento do nosso futebol e os grandes títulos rarearam aqui no nosso futebol brasileiro. A verdade é essa, tanto para os clubes quanto também para a sua seleção. E eu fiquei pensando, né? Eu sei que o presidente Edinaldo Rodrigues tem vários problemas, a gente sabe, está acompanhando, mas realmente, rapaziada, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Perto de anunciar o Carlo Ancelotti, vocês estão vendo que estão querendo retirar o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF. Eu fiquei desconfiado. Será que é porque realmente o Carlo Ancelotti iria ser anunciado, como foi no dia de hoje? Será que ainda pode ter alguma reviravolta? Vamos ficar de molho, não é? Porque realmente as notícias que surgiram esse final de semana sobre a saída do presidente Edinaldo Rodrigues foram ganhando muita força, não é? Então, rapaziada, o Carlo Ancelotti deixa a equipe do Real Madrid, onde trabalhava desde julho de 2021, né? Voltou a ganhar a Champions em 2022, em 2023 não ganhou, mas voltou a ganhar no ano passado, em 2024. Esse ano perdeu, né? Perdeu para a equipe do Arsenal, mas realmente, rapaziada, é um treinador de alto garbo e elegância.
E o Carlo Ancelotti quebra uma escrita, né, de quase 60 anos sem um estrangeiro na seleção brasileira. O último treinador estrangeiro à frente da seleção foi o Filpo Núñez, não é? Filpo Núñez que comandou o Brasil em um amistoso, né, contra o Uruguai no Mineirão, né, quando a seleção foi representada por atletas do Palmeiras. Antes dele também tiveram esse privilégio de dirigir a seleção o Ramon Plateiro em 1925 e o português Joreca em 1944. Então, rapaziada, realmente eu creio que o Carlo Ancelotti ele fez valer um acordo de cavalheiros que ele tinha com o Edinaldo Rodrigues, né? Ele iria assumir a seleção brasileira realmente em 2023, mas aí com o afastamento do presidente da CBF, o Carlo Ancelotti renovou, foi logo de imediato. Foi o Edinaldo Rodrigues ser afastado da presidência da CBF, depois voltou, né, por uma liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele já tinha esse acordo com o presidente Edinaldo Rodrigues. Assim que o Edinaldo foi afastado, o Carlo Ancelotti renovou o contrato dele com o Real Madrid até o ano de 2026. Inclusive, o Fernando Diniz tinha sido contratado de maneira interina e ele tinha falado que o Carlo Ancelotti chegava durante a Copa América. Nada disso aconteceu. A gente passou com o Fernando Diniz, tivemos os piores resultados da história da seleção brasileira. Depois assumiu o Dorival Júnior, resultados também muito ruins. Nenhum dos dois deu padrão de jogo à seleção brasileira. Então, realmente, rapaziada, tanto é que quando o Fabrício Romano, Fabrício Romano, eu tô com o Fabrício Romano na cabeça, que anunciou oficialmente o Carlo Ancelotti. Quando o Ancelotti renovou com a equipe do Real Madrid, ganhou o título da Champions. Com vários desfalques, né? Assim como nessa temporada, não aconteceu nessa temporada o que aconteceu na temporada passada, onde ele teve também vários desfalques importantes. Nessa ele perdeu o Éder Militão, ele perdeu o Carvajal, né? E sai improvisando porque realmente não chegaram jogadores. Inclusive estão chegando jogadores no Real Madrid para esse Super Mundial que vai ser dirigido por Xabi Alonso, segundo informações do Fabrício Romano. O Alexander-Arnold está chegando aí na ala direita, vai chegar mais um zagueiro e um lateral esquerdo. Essas notícias são do Tiringuito. O Tiringuito, inclusive ontem à noite, já tinha informado que Carlo Ancelotti assumiria a seleção brasileira no dia de hoje. Porque ontem não deu tempo para eu fazer um vídeo, mas vim aqui rapidamente, né, interrompi aqui meu trabalho para trazer para vocês essa notícia espetacular. Agora, chega no momento que também foram 4 derrotas em El Clássicos para o Barcelona e todas de goleada. Então é um Carlo Ancelotti que chega também bastante machucado, né? Depois dessa temporada aí. Mas realmente é um grande treinador, já foi meio campista da seleção italiana, né? Levou o Milan a títulos importantes de UEFA Champions League. Assumiu o primeiro trabalho dele lá na Reggiana, na Itália, passou pelo Parma, mudou-se para a Juventus de Turim, né, na temporada de 99, 2000, né? E depois comandou o Milan aí de 2001 a 2009, ganhando grandes títulos, sempre com um esquadrão de brasileiros, né? Dida, Cafu, Kaká, Roque Júnior, Rivaldo. E não foi tão bem, né, na equipe do Milan, mas tinha Rui Costa, Shevchenko, Nesta, Maldini, uma grande seleção realmente nas mãos de Carlo Ancelotti no Milan. E aí ele ainda passou por Chelsea, PSG, foi campeão francês, foi campeão espanhol, campeão italiano, campeão alemão com o Bayern de Munique, né? Campeão francês com o PSG e uma décima que ele ganhou, não é? Épica, o 10º título das Champions à frente do Real Madrid. Com um gol aos 48 do segundo tempo de Sérgio Ramos de cabeça e realmente entrou para a história do Real Madrid. E ainda dirigiu o Napoli e o Everton sem tanto brilho, não é, rapaziada? Mas parecia que ele estava na descendência, parecia que estava ultrapassado, aí voltou para o Real Madrid e ganhou mais 2 UEFA Champions League e agora assume a seleção brasileira. Que desafio, hein? 24 anos sem título mundial. Quem sabe ele consiga esse hexa. Abemos técnico. Boa sorte, Carlo Ancelotti, que um italiano, né, com todo o vamos dizer, sua personalidade forte, não é? Ele é um homem de equipe, ele é um homem que realmente coloca os seus jogadores para jogar muita bola e a gente torce pelo melhor. Valeu, rapaziada! Parabéns, CBF, parabéns, Carlo Ancelotti, seja bem-vindo ao Brasil. Que o Brasil te abrace,
que você consiga realmente levar o Brasil ao hexacampeonato e a gente recupere esse respeito. Bom trabalho, que Deus te abençoe. São os votos aqui do Tiba e do Boteco Bom. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Bom, no botão vermelho de inscrever-se. Boa, Brasil! Vamos embora pro Hexa!